Bem-vindos a mais uma aula assíncrona de agroecologia. Na aula de hoje nós vamos discutir o tema serviços ecossistêmicos. E o que seriam serviços ecossistêmicos? Vocês já pararam para pensar naquele besouro rola-bosta? Faz o papel de rolar bosta nos pastos? Já pensaram na importância que esse pequeno organismo tem? Sim, após o volume grande de estrume acumulado nos pastos, eles têm condições de reincorporar isso dentro do solo e devolverem fertilidade ao solo. Você já parou para pensar no papel da abelha polinizando as flores? Quando você pensa uma flor bonita como essa aí do vídeo, é uma coisa. Mas quando você pensa as culturas que dependem da polinização para obter o seu produto? Pense nisso. Já parou para pensar que alguns organismos nas lavouras estão lá e atacam pragas das nossas lavouras? Como, por exemplo, essa joaninha se alimentando ferozmente dos pulgões da imagem? Ou então, já parou para pensar na beleza que é um ambiente naturalmente conservado? A sensação de bem-estar que isso nos traz para encarar o dia a dia e continuarmos a trabalhar? Pois é, isso tudo influencia em cima da gente. Tá? E aí, muitas pessoas têm estudado esses processos naturais, as relações entre esses serviços ecossistêmicos e a aliviação de pobreza. Tá? Isso tem sido estudado cada vez mais por pesquisadores no mundo. Mas também pessoas têm explorado esses serviços ecossistêmicos e sua interação com a biodiversidade, com a saúde das pessoas e o bem-estar que as pessoas mantêm em suas vidas. Então, trabalhar com esses serviços ecossistêmicos pode melhorar a vida de todo mundo. Mas e aí? O que são, afinal de contas, esses serviços ecossistêmicos? Quaisquer processos naturais, executados por elementos da natureza que trazem benefícios ao homem, são encarados como serviços ecossistêmicos. Então, aquela abelha polinizando uma flor que gera um fruto que o homem vende, o processo da polinização é um serviço ecossistêmico. O besouro rola bosta reincorporando as fezes do gado no solo esse processo constitui um outro serviço ecossistêmico. O fato de existir uma beleza que me faz ficar melhor comigo mesmo e trabalhar bem durante o dia é um outro serviço ecossistêmico. Ou seja, quaisquer processos naturais que nos tragam benefício. E quanto que eles valem? Houve tentativas na década de 90 e essas tentativas têm sido autorizadas de estabelecer qual é o valor dos serviços ecossistêmicos no planeta. Por exemplo, nesse estudo, é apontado que os serviços ecossistêmicos valem nada mais, nada menos do que 145 trilhões de dólares por ano. Ainda nesse estudo, é apontado que o valor real deve ser muito maior. A gente não tem uma capacidade limitada de delimitar os serviços ecossistêmicos. Por exemplo, vamos imaginar uma área natural, de uma pequena propriedade rural, como essa que está na imagem, e, e ela tem locais que podem potencializar tais serviços ecossistêmicos. Ela tem regiões importantes. E nós já sabemos que os topos de morro são importantes para a preservação de biodiversidade, a preservação da paisagem, as inclinações maiores de 45 graus, as nascentes, mas também as florestas ripárias e áreas que a gente chama de reserva legal. Mas existem também as áreas de preservação permanente, que são áreas frágeis e importantes dentro da propriedade. Esses topos de morro, as inclinações maiores que 45 graus, as nascentes e as florestas ripárias, mata de galeria ou mata ciliar, que a gente chama também, né? Todos eles são locais importantes na propriedade que podem nos fornecer serviços ecossistêmicos. Então, entender isso, poder proteger, otimizar o desempenho desses processos dentro dessas áreas, traz benefício para o produtor rural. Vamos a um primeiro exemplo, o pequizeiro. Cariocar brasiliense é uma planta de pequi que produz pequis e é de grande importância na região de Sete Lagoas e também ainda mais importância à medida que a gente vai para o norte do estado de Minas Gerais. Populações utilizam desse fruto para se alimentar, mas também utilizam para produzir vários produtos à base de pequi, com os quais obtêm dinheiro, recursos para poderem viver com qualidade.
Fiz um estudo com uma aluna de iniciação científica apoiada por outros alunos, e essa aluna isolou ramos do pequizeiro em que haviam flores e marcou outros em que haviam flores e não os isolou. E a gente obteve um resultado de que os ramos isolados produziam muito menos pequi do que os ramos não isolados. Isso porque parte do processo de polinização era efetuado por organismos que tinham que ter contato com a flor do pequizeiro. Então, a gente pôde dizer com o resultado desse trabalho que a gente tinha uma maior produção de frutos em ramos em que polinizadores tinham acesso. Mas, quem são esses polinizadores? Organismos que vivem à margem dos pequizeiros, em fragmentos de mata próximos aos pequizeiros. Ou seja, ter fragmentos de mata próximo a pequizeiro deve aumentar a produção de pequis e beneficiar mais a população. Um outro exemplo, que deriva de outro trabalho de aluno também, da engenharia agronômica, um trabalho em que a gente apostou que, à medida que uma lavoura se distanciava de um fragmento de mata, que está sendo mostrado no sentido dessa seta amarela, o efeito de inimigos naturais disponíveis no fragmento de mata sobre pragas dessa lavoura cairia. E de fato a gente encontrou um resultado em cima de níveis de danos nas plantas de milho. Essa figura que vocês veem aí mostram 9 níveis de dano. O nível 1 é dano baixo, em que a gente não tem observação de danos feitos por lagartas lagarta do cartucho, não é? Por lagartas do cartucho. São lagartas da espécie Spodoptera frugiperda, até o nível 9, em que a gente vê um nível de dano muito elevado com a descrição qualitativa desses danos. Nesse estudo, várias plantas foram marcadas a diferentes distâncias, em vários transectos, e a gente encontrou que sim, à medida que a gente tinha a distância aumentada das plantas de milho em relação ao fragmento de mata, a gente tinha um nível de dano crescente. Continuando com o milho, uma outra aluna fez um trabalho com milho consorciado e milho não consorciado com feijão. Nesse trabalho, ela conseguiu encontrar que, quando pulpas de Spodoptera frugiperda, que é aquela lagarta do cartucho que eu comentei há pouco, eram dispostas na lavoura de milho consorciado com feijão, ele tinha uma taxa de remoção muito rápida. O que é ilustrado dentro desse gráfico é o tipo de cultura, aqui milho consorciado com feijão e milho solteiro, e o número de pulpas de Spodoptera frugiperda disponíveis. Então, quando a cultura era consorciada, eu tinha uma remoção muito rápida. Então, ao longo dos dias, aqui são 10 dias, uma remoção muito rápida, ficando poucos insetos disponíveis até o 10º dia. E aí, dentro de uma cultura somente de milho, essa remoção também não é lenta, mas ela era comparativamente mais lenta do que a remoção feita dentro do milho consorciado com feijão. Observem que no primeiro dia, o número de insetos remanescentes na cultura somente de milho era menor do que o número de insetos remanescentes na cultura de milho consorciado com feijão. Entretanto, no segundo dia já era igual, e no terceiro dia já se tornou mais rápido a remoção no milho consorciado com feijão. O que pode estar acontecendo? O milho consorciado com feijão atrai um número de espécies maior e permite essa remoção mais rápida dos insetos. E no milho consorciado com feijão, como a heterogeneidade no ambiente é maior, o processo inicial de remoção dessas pragas foi mais lento, porque existe uma heterogeneidade de hábitat maior, dificultando ser encontrado a pulpa. Esse é mais um exemplo de trabalho que ilustra que uma maior complexidade ambiental, e nesse caso dentro do sistema de cultura, aumenta o ataque de organismos que são inimigos de pragas dentro da cultura. E é isso que aconteceu aqui, um maior incremento na remoção de pulpas de Spodoptera do cultivo consorciado. Neste caso, entre os organismos que foram identificados removendo as pulpas de Spodoptera frugiperda, estavam o pássaro preto e a alma de gato, tá? Além de vários invertebrados que foram vistos carregando essas pulpas. Posso utilizar outro exemplo a partir da ilustração de que a produção de acerolas é reduzida quando o acesso dos polinizadores às flores é reduzido. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um raminho com algumas flores e aqui um ramo que tem flores, mas que foi ensacado. Nesse estudo, uma outra aluna de iniciação científica encontrou que, em um tratamento em que os saquinhos de filó foram colocados nas flores, a frutificação efetiva foi exatamente igual a zero, não produziu nenhum fruto. Enquanto que,
nos ramos que tinham flores e que não houve o saquinho, o filó colocado nas flores, o número de flores que se tornaram frutos foi na casa de 25%. Neste caso, a aluna concluiu que só ocorreu frutificação onde os polinizadores tiveram acesso, ou seja, a polinização por vento ou por gravidade praticamente não teve efeito nessas plantas. Esse é um outro exemplo em que nós trabalhamos com lavouras de café circundeadas por fragmentos de mata ou lavouras de café sem fragmentos de mata em seu entorno. Essas lavouras foram 10, foram trabalhadas na região da Zona da Mata e neste estudo nós também sacamos ramos que tinham flores. Aqui vocês veem nessa primeira imagem botões florais do café, que são os cotonetes. Aqui vocês estão vendo frutos. Então, enquanto estavam em botões florais, alguns ramos foram sacados e outros somente marcados. O objetivo, novamente, era impedir o acesso de polinizadores a alguns e verificar o efeito dos polinizadores sobre a produção de café. Esse trabalho, também com alunos de iniciação científica, que hoje são alunos de mestrado e doutorado em outras universidades, nos gerou um produto que permitiu afirmar que, em 4 regiões diferentes, dezenas e dezenas de municípios têm uma relação da produção de café de suas lavouras muito clara com a presença ou ausência de fragmentos de mata. Isso se dá da seguinte forma: lavouras de café em que você tem um fragmento de mata ao lado atingem a proporção de flores se tornando frutos na casa de 35%, enquanto lavouras de café que não têm um fragmento de mata do lado atingem a proporção de flores se tornando frutos na casa de somente 30%. Essa diferença de porcentagem representa um ganho financeiro muito elevado, mas nós também encontramos que, nesses municípios, existe uma relação positiva entre a área total de fragmentos de mata no município em hectares e a produtividade em toneladas por hectare de café, mostrando mais uma vez que a presença de áreas naturais deve estar contribuindo não somente para os polinizadores, como está ilustrado nesse gráfico do lado, mas para outros processos que são benéficos ao café. Por exemplo, inimigos naturais se alimentando de pragas, disponibilidade de água e outros serviços mais. Mas nesse trabalho também nós encontramos o seguinte: uma relação inversa entre a quantidade da área nos municípios ocupada por floresta plantada, nesse caso eucaliptos, com a produtividade da lavoura cafeeira. Aí mostrando que as áreas de eucaliptos não substituem as áreas naturais. Elas não têm a heterogeneidade nem o número de espécies que permitem manter os serviços ecossistêmicos funcionando, e nesse caso de polinização é essencial. Outro exemplo que a gente também estudou, e nesse caso foi numa dissertação de mestrado de uma aluna minha, dentro do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias do Campus Sete Lagoas, foi sobre o arroz. A gente trabalhou com o arroz, com tratamentos com e sem restrição de acesso de organismos a esses tratamentos. Então isso aqui é uma lavoura de arroz irrigada por inundação, e esses quadradinhos que são visualizáveis aí são feitos com a área conhecida e com um filó, impedindo o acesso de aves e também de outros insetos dentro desses quadradinhos. Da mesma forma em que há esses quadradinhos delimitados, há outros, só que estão marcados bem baixinhos para não servirem de pumelos de ave, em que não existe essa delimitação. As aves e as libélulas conseguem chegar dentro desses espaços. E a intenção foi ver qual seria o efeito desses organismos sobre o controle de pragas dentro desse arrozal e a produtividade no final. E o que nós encontramos? Quando o acesso de aves e de insetos predadores foi permitido, o número de bons grãos por panícula de arroz foi muito superior, na casa de 150 contra 117, 115, onde eles não tiveram acesso permitido. De fato, quando a gente estava na lavoura e se aproximava de onde havia aquele filó impedindo o acesso, o número de insetos que eram pragas que a gente identificava se movimentando lá dentro era visualmente bastante maior. Assim, foi possível concluir que o número de grãos cheios, que são grãos bons, foi 34 superior quando foi permitido o acesso desses organismos, aves e insetos predadores, dentro das parcelas com arroz. E testamos também a hipótese de que a presença de polinizadores poderia aumentar a produção de arroz. Isso não é esperado na agricultura, já que o arroz é uma gramínea e, teoricamente, o vento é suficiente para sua polinização. E,
nós fizemos um experimento em que nós tínhamos panículas de arroz sem nenhum isolamento, panículas de arroz isoladas com filós e panículas de arroz isoladas com papel, ou seja, não permitiriam passar nenhum grão de pólen. E, para nossa surpresa e corroborando com a nossa hipótese, quando o isolamento foi com papel, a gente teve 95,8 grãos cheios por panícula, em média, 119,8 grãos cheios por panícula quando o isolamento foi com filó, ou seja, pólen veio por vento ou gravidade ainda, e quando a gente não teve nenhum isolamento, 143,6, ilustrando uma grande diferença ao isolamento com papel. Ou seja, ilustrando que a polinização é importante, mas também ilustrando que a polinização por organismos que vão à panícula é importante em relação ao vento e gravidade. Então, a conclusão desse estudo, feito por uma aluna de mestrado, foi que mais grãos cheios foram produzidos quando houve acesso restrito de polinizadores a essas panículas. Bom, como a gente encontrou o efeito em arroz, resolvemos abordar sorgo. E trabalhando junto com colegas da Embrapa Milho e Sorgo, aqui em Sete Lagoas, nós fizemos um experimento ousado. Trabalhamos com 12 genótipos de sorgo, e nos 12 genótipos nós deixamos panículas sem nenhuma restrição para serem polinizadas, panículas com sacolas que só permitiriam autopolinização, e panículas polinizadas por vento e gravidade, ou seja, tinham um filó bloqueando o acesso a insetos. E o que nós encontramos está ilustrado dentro desse gráfico. O peso dos grãos medidos nas panículas mudou. Esse peso foi maior quando não houve restrição, indicando que a presença de polinizadores nas panículas de sorgo melhorou, aumentou o peso dos grãos produzidos. Então, mais um exemplo ilustrando um serviço ecossistêmico importante dentro das lavouras. Então, a conclusão desse estudo foi que a polinização cruzada mediada por insetos gerou uma produção mais eficaz em metade das variedades comerciais de sorgo. Bom, de modo geral, o que isso ilustra? Isso ilustra que existe uma relação entre a diversidade de espécies e a diversidade funcional nesses ambientes. Sejam ambientes tropicais, sejam ambientes temperados, ou sejam quaisquer tipos de ambientes no planeta. Isso é encontrado em vários estudos hoje em dia, repetido em vários estudos com vários grupos funcionais diferentes. Então, pensando-se riqueza em espécies e diversidade funcional, a gente tem encontrado uma maior riqueza de espécies, provocando um maior número de funções dentro dos ecossistemas. E isso é benéfico também para a produção de alimentos. Novamente, um terceiro estudo aqui mostrando que existe essa relação entre diversidade de espécies ou diversidade funcional com o número de serviços ecossistêmicos que são prestados dentro das lavouras ou dentro dos ambientes quaisquer que você estude no planeta. Agora eu chamo vocês à ação, novamente. Eu deixei disponível no campus virtual um link para um capítulo de livro que eu escrevi junto com a aluna de doutorado recentemente, e esse capítulo de livro diz respeito a serviços ecossistêmicos e agricultura. Ele está dentro de um livro produzido pela Embrapa no ano passado, e eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse capítulo. E também eu vou deixar um link para uma sequência de vídeos no YouTube sobre serviços ecossistêmicos no município de Extrema, Minas Gerais. No caso, lá existe o programa Produtor de Água, que é bastante interessante de se conhecer. E realmente é um programa excepcional, que coloca o homem como peça-chave para a produção de grandes volumes de água na sua região. Consequentemente, benefício para a lavoura, mas benefício também para as cidades. Então é isso. Eu espero que vocês leiam o capítulo e que vocês assistam alguns dos vídeos que estão disponibilizados nesse link. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!